importante a gente conseguir entender como os herbicidas são classificados, para a gente conseguir ver como eles vão agir e conseguir posicionar o melhor produto dentro do nosso manejo. Então aqui eles podem ser classificados de 4 formas, eu vou trazer essas 4 classificações para vocês. Primeiro, quanto à seletividade, quanto à época de aplicação desse herbicida, quanto à translocação dentro da planta e, por fim, quanto ao mecanismo de ação, né, que é até o título da nossa aula de hoje. Então, para a gente entender melhor cada dessas classificações, então, primeiro, quanto à seletividade. Ele vai ser classificado, pessoal, de 2 formas, tá? Herbicidas seletivos, que são, então, herbicidas seletivos. São aqueles que, em determinadas condições, eles são mais tolerados por uma determinada espécie, tá? Então, em determinadas condições, a espécie em que a gente aplicar vai conseguir tolerar mais a aplicação desse herbicida. E aí eu chamo a atenção porque em determinadas condições está ali em amarelo, tá? Porque apesar do herbicida ser seletivo, toda a seletividade vai ser relativa. Então, em determinadas condições, como por exemplo, mesmo que eu aplique um herbicida seletivo, mas eu aplique em uma planta estressada, ou eu aplique em uma dose muito maior da recomendada, ou eu aplique fora do estágio recomendado, como por exemplo, a aplicação de 2,4-D em milho. É seletivo, mas até um ponto. Se eu passar daquela aplicação, já perde a seletividade. Então, toda a seletividade é relativa. E a outra classificação são os herbicidas não seletivos. O que isso quer dizer? São aqueles que eles vão atuar sobre todas as espécies de plantas, independente das condições. Então, se ele vai atuar sobre todas as espécies de plantas, vai pegar planta daninha de folha larga, planta daninha de folha estreita, e não vai ser seletivo para a nossa cultura. Então, por isso, eles são utilizados mais em dessecação, né, antes do plantio, para matar ali tudo que tiver na nossa área, ou em jato dirigido dentro da cultura para a qual ele não tem a seletividade, tá? Ainda, ele pode ser usado também, como no caso do glifosato, que é um herbicida que é não seletivo. Ele pode usar de forma seletiva dentro da cultura geneticamente modificada para ter seletividade a esse herbicida, que é o caso da soja RR, por exemplo. Agora, a gente também tem a classificação quanto à época de aplicação desse herbicida, tá? Ele pode ser pré-plantio ou pós-plantio. O que significa, então, quando ele é aplicado em pré-plantio? Ele pode ser aplicado em pré-plantio incorporado ou em dessecação. Então, esses herbicidas que eu aplico na pré-plantio em dessecação, lembra? São os herbicidas não seletivos, que a gente falou no outro slide. Ou em pré-plantio incorporado, isso se usava muito há alguns anos, que é a aplicação em PPI. Então, por que a gente... Tá, em dessecação a gente vai ser mais utilizado, então, aqueles não seletivos, como eu disse, no plantio direto, que é o que a gente mais faz hoje, né? E o PPI, que é pré-plantio incorporado, ele era muito utilizado no plantio convencional. Hoje a gente não tem mais o costume de revolver esse solo para incorporar herbicida. Mas esses herbicidas, eles eram incorporados não só pela razão do plantio ser convencional, mas porque esses herbicidas, eles tinham uma pressão de vapor, eles eram muito alta, pressão de vapor muito alta, então por isso eles eram muito voláteis. Então, se eles não fossem incorporados ao solo, você perderia esse herbicida para o ambiente, que é o caso, por exemplo, de algumas formulações antigas da trifluralina. Hoje a gente não tem mais esse problema, mas nas formulações antigas era necessário incorporar o herbicida para que não houvesse perda por volatilização para o ambiente. A outra categoria, quanto à época de aplicação, é no pós-plantio, tá? Em pós-plantio, a gente costuma pensar muito em pré-emergência, pré-plantio. Aqui é plantio mesmo, a operação do plantio. Então, em pós-plantio, ele pode acontecer de várias formas, como em pós-emergência da planta daninha e em pós-emergência da cultura, em pré-emergência da cultura e em pré-emergência da planta daninha, ou em pré-emergência da planta daninha, pós-emergência da cultura, mas tudo no pós-plantio. O que vai definir, então, se esse herbicida ele vai ser utilizado em pós ou em pré-emergência? Basicamente 2 coisas, tá? A seletividade. Então, a seletividade para a cultura. O herbicida é seletivo para a cultura que eu já plantei? Se sim, ele pode ser aplicado em pós-emergência da minha cultura, tá? Outra forma também é a absorção. Como esse herbicida ele vai ser absorvido? Ele é absorvido pelas folhas ou ele é absorvido pelas raízes?
Se ele for absorvido pelas folhas, ele vai ter que ser na pós-emergência das minhas plantas daninhas. Mas se ele for absorvido pelas raízes, ele vai ter que ser na pré-emergência também das minhas plantas daninhas e aí ele vai controlar o banco de sementes, tá? Mas tem os casos de alguns herbicidas como a atrazina, em que tem absorção foliar e radicular, pelos dois. Então aí você vai escolher como você vai aplicar quando ele tem o seu melhor uso, tá? Da forma que ele vai ser mais eficiente para você. Então vamos supor, se você tem muita soja tiguera no seu milho, é vantagem para você fazer a aplicação da atrazina em pós-emergência da cultura e pós-emergência das plantas daninhas, que no caso a sua soja tiguera. Agora, se você não tem esse problema de soja tiguera e quer aproveitar o benefício da atrazina em pré-emergência, já que ele também é absorvido pelas raízes, você pode fazer essa aplicação em pré-emergência da cultura e pré-emergência das plantas daninhas. Tá bom? Quanto à época de aplicação, seria isso. Agora, a outra forma como ele pode ser classificado, pessoal, é quanto à translocação. Quanto à translocação, ele pode ser de duas formas, tá? Também pode ser um herbicida considerado de contato. Então, o que isso quer dizer, um herbicida de contato? É aquele que ele vai atuar muito próximo ao lugar da penetração dele na planta, tá? Um exemplo, paraquat, um lactofen, diquat também. E por que ali tá em amarelinho de novo o próximo, a atuação próxima ao local de penetração? Porque quando a gente fala que um herbicida é de contato, a gente pensa que basta ele atingir ali a planta que ele vai funcionar. Não é bem assim, tá? Apesar dele não se translocar, ele precisa atingir a planta, ele precisa penetrar, ele precisa entrar na célula e chegar dentro da organela onde ele vai fazer a sua atuação. Então não é tão simples assim, mas eles são classificados como herbicida de contato. Uma outra classificação são os herbicidas sistêmicos. Eles se translocam a longas distâncias por xilema ou floema ou pelos dois, tá? Os exemplos são 2,4-D, glifosato e nicosfuron. Os herbicidas sistêmicos, eles também podem agir como herbicida de contato se a gente utilizar uma dose muito alta dele. Então, por exemplo, eu tenho um glifosato para aplicar, mas eu vou dobrar a dose porque o meu vizinho me disse que assim faz efeito mais rápido e eu preciso plantar logo. E aí, tá, tudo bem, ele vai fazer o efeito mais rápido porque ele vai agir como de contato. Mas o seu resultado final é muito menor, porque ele não vai conseguir translocar e aí ele não vai conseguir matar toda a sua planta. Então, nesses casos, os herbicidas sistêmicos, é melhor a gente manter a característica dele de continuar sendo sistêmico, vai ser bem mais vantajoso para a gente. E aí, a última classificação que eu trago para vocês é quanto ao mecanismo de ação, tá? É importante a gente saber como os herbicidas vão atuar naquela planta para eu conseguir usar as minhas melhores ferramentas ali para o manejo de plantas daninhas. Então, antes de a gente entender o mecanismo de cada um dos herbicidas, é importante a gente conseguir diferenciar o que é mecanismo e o que é modo de ação, que ainda a gente faz muita confusão com essas duas nomenclaturas. Então, o modo de ação refere-se à sequência completa de todas as reações que ocorrem desde o contato do produto com a planta até a morte completa ou a ação completa do produto. E mecanismo de ação já é a primeira lesão bioquímica que vai resultar na morte da planta ou a completa ação do produto. Então vamos citar um exemplo do primeiro mecanismo que a gente vai falar, que são os inibidores da ACCase, tá? O mecanismo de ação dos herbicidas, dos graminicidas, que são inibidores da ACCase, o mecanismo é inibidores da ACCase. Então ele vai inibir a acetilcoenzima A. Esse é o mecanismo de ação dele. Agora, o modo de ação é quando a gente já fala, ele vai inibir a acetilcoenzima A, que não vai ter produção de lipídios e a gente não vai conseguir produzir membrana celular, vai paralisar o crescimento. Esse é o modo de ação. São todas as sequências que acontecem na planta até a gente conseguir visualizar os sintomas desse herbicida ou até ele causar a morte da planta. Aqui eu trouxe um quadro para vocês sobre os mecanismos de ação dos herbicidas, tá? Essa é a classificação do Agarac. Essa classificação de mecanismo de ação de herbicida já sofreu muita alteração.
E a alteração é porque talvez houve um engano na classificação do herbicida, ele não age por esse mecanismo de ação, então a gente precisa realocar ele em outro grupo, no grupo correto. Ou porque pelo surgimento de novos mecanismos de ação, então a gente vai inserindo mais grupos aí nessa classificação. Mas hoje, essa é a classificação que a gente tem no Agarac. E o que cada letrinha dessa significa, né? Vocês podem olhar ali, a gente tem várias letras, tá? Cada letra significa um mecanismo de ação. Inibidores da CCase, inibidores da LS, inibidores do fotossistema 2, inibidores do fotossistema 1, inibidores da Protox e assim vai, tá? Até a letra Z, que são os herbicidas que não têm ainda um mecanismo de ação definido. Vamos usar o exemplo dos inibidores da ALS. A gente tem uma letra, mas dentro desse grupo dos inibidores da ALS, a gente tem vários grupos químicos, mas que são agrupados numa mesma letra, porque apesar de serem grupos químicos diferentes, vão agir da mesma forma. Tem o mesmo mecanismo de ação. Por isso, estão todos agrupados ali no grupo B, tá? Um outro caso seria o grupo C, que são os inibidores do fotossistema 2. A gente tem 3 grupos. Na verdade, são 3 subgrupos, tá? A letra C são um grupo. Quando a gente tem uma letra acompanhada de um número, isso indica um subgrupo. Aline, isso quer dizer que a gente vai ter uma mudança no mecanismo de ação? Não, o mecanismo de ação é o mesmo. A única coisa que difere esses subgrupos é que onde a molécula do herbicida vai se acoplar na proteína é em um local diferente, tá? Mas ele se liga na mesma proteína, faz a mesma inibição do fotossistema 2 da mesma forma, só o lugar de ligação do herbicida com a proteína que vai ser diferente. Uma outra curiosidade, mas só uma curiosidade a respeito das classificações dos herbicidas, é que a gente tem ali as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e pula para o K. A gente não tem o J. A gente não tem o J e a gente não vai ter o Q, tá, na classificação. Por quê? Para a gente não confundir o J com o I e para não confundir o Q com o O. Por isso que a gente não vai ter essas letras para representar um grupo de mecanismo de ação dos herbicidas. Surgindo novos mecanismos de ação, então, vão ser inseridos a letra não Q, que não, R, S, T e assim sucessivamente. Os herbicidas que estão ali agrupados no grupo Z são os que a gente não tem ainda definição do mecanismo de ação, mas, havendo essa definição, eles serão realocados em um mecanismo, se já for um mecanismo pré-existente, ou vai ser criado um novo grupo para ele, caso seja um mecanismo diferente do que a gente já tem hoje.